Olá, pessoal. Deixar essa aula gravada aí, né? Bom, essa aula aqui, pessoal, eu vou abordar nos fundamentos da refrigeração e climatização no geral, né? Isso aí tem em comum em qualquer área, seja residencial ou comercial, né? Então, eu vou falar dos fundamentos, principais componentes e vamos focar, pessoal, na refrigeração por compressão a vapor, mais utilizada aí na linha residencial, né? Então vamos lá, vamos iniciar aí de compartilhar minha tela. Bom, é o seguinte, primeiro que a gente tem aí, pessoal, é, é incomum, mas acha, né? Não é raro, mas eu acho assim. Primeiro tipo aí é a chamada refrigeração termoelétrica. Como funciona esse tipo de refrigeração? É como se fosse uma resistência, só que ela é uma resistência ao contrário. Ao invés dela gerar calor, ela retira calor, né? Ela gera uma refrigeração, né? Então, o que que é a essência desse equipamento? Ele é por um efeito termoelétrico, né? Então, a gente sabe que corrente, quando percorre por muito tempo um determinado condutor, ele gera por atrito, ele gera calor, né? A corrente por atrito gera um calor, então gera o efeito termoelétrico, né? Então, a gente liga uma fonte elétrica, né? Geralmente uma fonte de tensão, conforme ali a figura, né? Aí gera, então, em uma das uniões, uma junção quente e na outra uma junção fria, né? Então, essa junção quente e fria, ela vai ter essa mão de circulação de calor, né? Então, elas podem ser utilizadas, e dependendo do objetivo, tanto para esfriar quanto para esquentar, né? Então, se tem uma junção quente e outra fria, então você pode usar ele para para um ciclo quente ou para um ciclo frio. Bom, esse fenômeno, então, pessoal, chama de efeito Peltier. E o transdutor que funciona a partir desse princípio é chamado apenas de Peltier. Só para efeito mesmo de conhecimento mesmo. O outro tipo de refrigeração é o chamado refrigeração por absorção, né? Ah, você vai ver ele em algumas algumas aplicações residenciais, porém vai ser aquelas casas de grande porte, né? Então, são aqueles grandes sobrados, né? Aqueles prédios, vamos dizer assim, prédios pequeno porte, porém ali familiar, né? Então, é mais para casas com um porte maior e também na área comercial e industrial, né? Bom, então o que que ele utiliza aí, né? Ele é um circuito de refrigeração por absorção. Por ele é um sistema de absorção contínua. Então, tudo inicia por uma fonte de calor, né? Então, o que que a fonte de calor faz? É comprimir, né? Ela gera um calor para comprimir e esquentar esse fluido refrigerante, né? Então, ele vai esquentar e deixá-la a uma alta pressão, né? Então, eu preciso de um equipamento que gera calor. Então, ou um forno, ou geralmente a caldeira. Comumente é uma caldeira, né? Bom, qual que é o fluido refrigerante que a gente vai ter, então, aqui? Uma solução aquosa de amônia, né? Então, essa solução ela vai ter sua temperatura e pressão elevadas, e isso vai gerar movimentação, né? Juntamente com o vapor de amônia até o separador aqui, né? Bom, então vapor, né? Essa mistura vapor líquido, ela vai separar, né? De forma então que por questão de densidade, da diferença de densidade e alta temperatura, né? Então, o que é o líquido, ele vai ser separado e vai voltar para o tanque, voltar aqui, né? Passando pelo absorvedor, e o vapor, então, ele vai passar, né? Ele vai passar aqui, então, no circuito. Então, ele vai para o condensador. Então, o próximo passo é o condensador. Bom, então ele tá quente, alta pressão. Ao passar pelo condensador, o que ele vai fazer? Ele vai perder calor, então ele vai condensar. Então agora sim ele vai virar líquido, né? Onde ele vai baixar a sua temperatura e baixar a pressão, né? E ele vai passar por um dispositivo de expansão, mudando de estado, né? Agora, se de ser totalmente vapor, ele vai ser líquido, totalmente líquido, né? Bom, em todo o ambiente do evaporador e do absorvedor, né, que é tanto aqui quanto aqui, tem vapor de hidrogênio, né, que induz então a amônia, né? Por que que tem esse hidrogênio? Para induzir a amônia a absorver calor do meio para resfriar, né? Ou seja,
utiliza ele como um meio, porque normalmente com o ar a amônia não vai reagir, então eu preciso de um vapor ali de hidrogênio para poder ter uma indução de troca de calor, né? Caso contrário, simplesmente com o ar ali, com o ar atmosférico ali, com o ar no ambiente, não tem essa troca, né? Então ele vai evaporar. Então ele troca o calor ali para ele se evaporar. Então ele vai pegar calor do meio, né, e vai evaporar. Então o restante da amônia líquida e a mistura, né, ela vai para o absorvedor, né, e posteriormente para um tanque que tem a solução aquosa. Então o hidrogênio não vai se misturar com a água, né? Então esse hidrogênio ele não vai ter mistura, ele não vai se misturar e ele vai ficar voltando inclusive para o evaporador. Então ele fica só no circuito aqui do evaporador, que é para fazer justamente a função de retirar calor do ambiente e refrigerar ou climatizar esse meio ambiente. O tanque, né, tem comunicação com a fonte de calor, né, de forma que a solução é para ele direcionada, permitindo então com que o ciclo funcione. Então, minha fonte de calor é justamente para fornecer calor e pressão para o meu fluido refrigerante. E esse fluido, então, aqui geralmente é uma solução aquosa de amônia, né? Bom, então para ocorrer o funcionamento e a promoção do ciclo de refrigeração com esses elementos, e tem que ter uma fonte de calor, como falei aí, né? Pode ser por água quente, resistência elétrica, caldeira, aquecimento com chama ou qualquer outra fonte geradora, mas o mais comum mesmo é a própria caldeira. Bom, e esse tipo de sistema, pessoal, ele tem uma forte aceitação do ponto de vista aí ecológico, né? Porque ele utiliza o calor que pode ser um calor reaproveitado de uma fonte renovável, né? Que não polua, né? Então, eu posso usar ali sem ser um combustível fóssil, né? Posso usar várias maneiras que não agridam o meio ambiente, né? E geralmente na indústria, né, dependendo ali da qual tipo de indústria ali, que ela gera calor, né, eu posso então pegar esse calor, ao invés de jogar no ambiente, desperdiçar essa energia, eu posso canalizar ela, por exemplo, para fazer essa refrigeração, né? Então, é uma forma ali de reutilizar a energia dentro do meu próprio sistema, né? Então, eu posso criar um sistema fechado, onde eu reaproveito esse calor, né? Bom, agora, pessoal, o que a gente mais vê aí, né, no- na residência, né, no sistema residencial, é o sistema de refrigeração por compressão a vapor. Então, o funcionamento desse sistema, ele vai depender de uma compressão de um fluido gasoso, né? Então, vai passar por um condutor de energia, passando por transformações de estado, né? Então, hora ele vai ser líquido, hora ele vai ser vapor, hora ele vai estar misturado, hora ele vai estar a baixa pressão, hora vai estar a alta pressão, a baixa temperatura, alta temperatura e assim por diante. Bom, então ele vai funcionar através da movimentação de um fluido. Só que agora, ao invés de ser uma caldeira ali, uma fonte de geração de calor, vai ser um compressor que vai, eu vou, óbvio, injetar energia, geralmente elétrica, nesse compressor, onde ele vai comprimir esse fluido refrigerante e vai fazer todo o meu ciclo funcionar, né? Então são quatro elementos principais, né? O compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador, né? E junto com eles também, pessoal, né, não, eles são os equipamentos básicos, né? Junto deles, aí, se vocês forem vendo ao longo do tempo, tem outros dispositivos para auxiliar, né? Vai variar, óbvio, com o projeto de instalação, né? Conforme sua finalidade e o objetivo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho um exemplo, ó, os quatro elementos básicos estão aqui, ó. Então, eu tenho o compressor, eu tenho o condensador, o evaporador e uma válvula de expansão. Então, praticamente esses quatro elementos aqui. Os demais são para justamente para poder otimizar, né, para fazer um controle e também para melhorar a eficiência de refrigeração do meu sistema, né? Então, eu vou ter ali acumulador de sucção, fio de sucção, válvula de bloqueio, pressostato para a linha para a parte de alta pressão e de baixa pressão. Por compressor aqui eu vou ter um pressostato de óleo, né? Meu compressor ele tem que ser lubrificado, então tem que ter um pressostato de óleo, um controlador de nível de óleo, um filtro de óleo, uma válvula de bloqueio, um separador e acumulador de óleo, né? Ou seja, eu tô, ao mesmo tempo que eu estou comprimindo meu fluido refrigerante, também não posso deixar que ele passe para o meu sistema de refrigeração,
senão ali o meu fluido refrigerante ele começa a ficar misturado e perde sua eficiência, perde sua eficácia. Então tem que garantir que que esse óleo volte para o compressor. E se o óleo também não voltar para o compressor, eu vou ter sérios problemas, né? Eu posso estar diminuindo sua vida útil e até fundindo esse compressor no longo prazo. Então, no condensador tem também um tanque de líquido, um filtro secador, uma válvula de bloqueio. Essas válvulas aqui geralmente é para controle, né? Para fazer uma manutenção, algo nesse sentido. E para a válvula de expansão aqui para o evaporador e todo o ciclo. Então, são todos os elementos, pessoal, que a gente utiliza até para fazer controle e até para a parte da manutenção também. Bom, esquematicamente, né, quando eu tenho um sistema, né, somente com alto nível de complexidade, a gente usa um desenho esquemático, né, na forma de fluxograma. E é importante, né, quando se trata de um sistema, né, quando tem um alto nível de complexidade ou muito grande, né. Então eu tenho um exemplo, né, onde tem ali tem os elementos básicos e um circuito, né, que tem baixa, alta pressão. Então eu preciso fazer um fluxograma de como está esse circuito, né, para fazer, né, fazer instalação, manutenção, qualquer intervenção nesse sistema. Partindo para os componentes, né, os componentes individualizados aí, os básicos do meu sistema de refrigeração, então eu inicio pelo meu compressor, né, ele é que é responsável por comprimir o meu fluido refrigerante e fazer todo o meu ciclo, vamos dizer assim, funcionar, né. Bom, ele é selecionado, né, por um circuito de refrigeração com base nos requisitos do local a ser refrigerado, né, podendo variar então o seu tipo construtivo, né. Bom, vai depender da sua potência, né. Então, por exemplo, se eu tenho um ar-condicionado de 9.000 BTUs com um de 18.000, meu compressor de 18.000 é bem maior, né? Ele vai ter outro nível construtivo, sua potência vai ser muito maior, né? Então, isso vai variar da minha potência de refrigeração, né? O tanto de calor que eu preciso retirar do ambiente, né? Dependendo do fluido também, então cada fluido vai exigir um tipo de compressor, né? E até também com relação ao local de instalação. Então, os compressores, eu tenho o tipo hermético, né, que ele vai ter as partes mecânicas e elétricas dentro de uma carcaça soldada. Isso aqui, pessoal, é justamente para evitar vazamento, principalmente do meu fluido refrigerante, né? Então, ele está 100% fechado, né? Bom, então, para realizar a manutenção, eu preciso remover da solda, né? Preciso remover uma solda ou cortar a carcaça, né? Então, se eu cortar a carcaça, eu tenho que trocar ela por inteiro, trocar a peça por inteiro, né? Então, por isso que quando se faz esses, é, esse compacto, né? Esse compressor hermético compacto, é bom para as aplicações, principalmente residencial, né? De pequeno porte, porque ela já vai ter uma vida útil, né? A gente sabe ele já é predeterminado. Não a cena sei que há necessidade de grandes intervenções manuais, não ter que ficar tirando a carcaça. Então sei que dependendo ali eu já faço então a troca total desse compressor, né? Sem necessidade ali de ficar cortando a carcaça, que essa carcaça permite então que não tenha vazamento do fluido refrigerante, né? Que o corpo compressor tenha sua também eficiência elevada, tanto eficiência energética, né, de conversão de energia, quanto de compressão também. O compressor semi-hermético, né, então ele tem parte para tanta mecânica e elétrica junta, mas vai ter algum acesso para manutenção, ou seja, permite uma manutenção. Geralmente é para aplicação de mau porte, né, ou seja, são aquelas aplicações que vai necessitar de fazer uma abertura, trocar algum tipo de componente, né? E por ele ser mais robusto, ele tem uma vida útil bem maior, né? Muito maior do que o compressor do tipo hermético. E o compressor aberto, né? Então, ele tem acesso facilitado, onde vai viabilizar a manutenção, né? Então, essa transmissão de potência ela vai ocorrer por elementos de máquinas como correios. É comum, né, na refrigeração industrial, que é as de grande porte, né? Geralmente ali as grandes câmaras frias, né? As grandes câmaras frias é uma boa, é muito utilizado, né? Bom, com relação ao tipo de acionamento mecânico do meu compressor, eu tenho um alternativo, que ele é um pistão, né? Então, é um pistão que ele succiona, onde ele vai succionar, ou seja, ele vai atrair o fluido para dentro da câmara de combustão,
Só que aqui eu falo câmara de combustão, mas não tem uma combustão. A gente só fala um nome para falar mesmo, uma câmara de compressão. Então, eu atraio o maior volume possível de fluido e vou então comprimi-lo para outro estágio, né? A gente tem um rotativo, né, de palheta. Então, ele funciona pela rotação excêntrica de um cilindro dentro de uma câmara. Então, ele tem excelente eficiência, mas atende no máximo 3 toneladas de refrigerante, né? Então, cada compressor ele tem uma capacidade máxima, né? E o do tipo scroll, ou caracol, né? Então, são duas peças em forma de caracol, sendo uma fixa e outra móvel, são encaixadas e a móvel, então, rotaciona de maneira a conduzir o fluido. Então, um gira e o outro fica fixo, né? Então, ele gira, ele passa de um lado e então o movimento excêntrico ali, ó, joga, joga para fora ali, né? A gente tem um compressor do tipo parafuso, então são dois parafusos que vão comprimir ali e fazer a descarga, né? Então tem a entrada aonde admite e depois descarrega, né? Ele vai atender grandes capacidades de refrigerante, vai de 20 até 750 toneladas de refrigerante, né? E ao contrário dos outros, né? Que principalmente o de pistão ali, que não se pode ter em hipótese nenhuma o meu fluido no seu estado líquido, né? O estado líquido é inaceitável para um compressor daquele tipo ali, justamente por questão do golpe de líquido. Esse já permite, o parafuso permite ali fluido na fase líquida, né? Ele é mais robusto com relação a essa condição do meu fluido refrigerante. E o compressor centrífugo, né? Ele vai fazer com que ele seja direcionado a cavidades menores, aumentando sua pressão. Parece muito com uma bomba, né? É muito parecido ali com uma bomba centrífuga. E ele pode, então, ele é aplicado a aplicações de grande porte, onde pode chegar a menos 100 graus Celsius em múltiplos estágios e capacidade de 100 toneladas até 10 mil toneladas de refrigerante. Então, ele tem uma grande capacidade. Geralmente, isso aí é para as grandes indústrias, geralmente isso aí também é para bombear amônia, principalmente, né? Bom, o outro elemento que eu tenho são os condensadores. Então, ele é o ciclo de refrigeração responsável por diminuir a temperatura, né? Então, ele vai justamente condensar. O meu fluido ele vai entrar inicialmente como vapor, ele vai se condensar, ele vai trocar de temperatura, né? Então, inicialmente ele está a uma alta temperatura e uma alta pressão, ele vai baixar a temperatura, transformando em líquido e ficando a uma baixa pressão. Então, essa mudança de temperatura é feita pela troca de calor, né? Então, a troca de calor é entre ali o fluido, né, que está internamente com o meio externo. Geralmente ali utiliza-se um ventilador, né? Ou pode ser quando se utiliza um ventilador, é um método de convecção forçada, né? Onde eu vou forçar ali uma troca de calor com um movimento de ar, né? Então, o vento vai gerar uma velocidade que vai forçar essa convecção e o outro é pela convecção natural, é a corrente natural do ar que vai fazer a troca, né? Então, cada sistema de refrigeração ele tem um determinado tipo de compressor, né? Então, é para cada situação. Então, um fator como o clima do local de instalação leva a essas mudanças na escolha do meu elemento. Então, por exemplo, as geladeiras, né? As geladeiras ali usa a convecção natural. Você pode ver que não tem nenhum ventilador ali naquelas serpentinas fora da geladeira. Já os de ar-condicionado vai ter um ventilador. Então, a minha área de condensação ela é menor, então eu não preciso de grandes áreas, né? Isso se eu estiver escolhendo a convecção natural, né? E aqueles que vão ter a água, né, como um fluido refrigerante ali, o troca para fluido chamado de fluido intermediário, eu vou precisar então um trocador de calor do tipo duplo tubo, carcaça e serpentina, carcaça e tubo. Então aqui, como eu falei, né, o de geladeira tem um de convecção natural, né? Então o fluido vai escoar pelo tubo em um sentido, né? Então, meu exemplo, se o fluido o compressor joga ele aqui, ele vai então fazer a troca de calor, onde ele vai entrar depois lá pelo fluido de expansão, certo? Então ele tem um feixe de arame cilíndrico, que esses feixes aqui é justamente para ajudar, né? Isso aqui não é enfeite, né? Como disse, isso aqui é para área de contato, onde vai ajudar na dissipação de calor, né?
Bom, os condensadores resfriados a ar por convecção forçada, né? Então ele vai funcionar de forma parecida, porém ela é forçada por um ventilador, né? Aumentando a eficiência da troca de calor. Então, ele pode ser aplicado em sistema de refrigeração e climatização residencial, comercial e industrial, com potências de meia tonelada de refrigerante até 500 toneladas. Então, ela tem que ser a montagem em lugares externos e arejados, longe de fonte de calor, para que haja, então, grande capacidade de troca térmica. Outro tipo de condensador aí, né, é o condensador duplo tubo, né? Então, são dois tubos que vai ser montado um dentro do outro, né? Então, em um tubo circula o fluido refrigerante, no outro a água. Geralmente eles vão estar em sentido reverso para favorecer a troca de calor, né? Então, por isso que tem que ter sentidos opostos, né? Bom, os condensadores carcaça serpentina, ele é similar ao anterior, né? Ele vai consistir em tubos enrolados em espiral, montados dentro de uma carcaça hermética, né? Então, nos tubos vão circular a água e dentro da carcaça vai o fluido. Vai ser utilizado em sistema de refrigeração comercial, né? Então, aqui eu tenho uma serpentina, onde eu entro com água, ele vai fazer então a troca, né, com vapor de fluido refrigerante, né? Então vai trocar, então aqui entra vapor, vai sair líquido, e minha água então entra líquido e ela sai com temperatura maior, né? Então ela troca calor aqui entre um fluido e outro. E o outro é carcaça e tubo, né? Então a gente tem uma carcaça cilíndrica e uma série de tubos dentro. Então o fluido circula na carcaça em volta dos tubos por onde passa a água. Ele é usado em sistemas comerciais e industriais. Bom, então a água utilizada na refrigeração de fluidos refrigerantes no condensador, né, pode ser jogada no sistema de esgoto, dependendo de fatores como localização do sistema e legislação vigente, né? Geralmente é aquela água que condensa, né, por estar por fora ali. Quando não é possível fazer, eu utilizo sistemas de recirculação de água, né? Então, até uma forma de otimizar a utilização de recursos, né, pessoal? A gente sabe que a água não é um recurso finito, né, infinito, né? Então, usa o sistema fechado, onde você pode reutilizar a água para vários outros fins, principalmente dentro da indústria, né? E eu tenho duas maneiras, né, comuns de fazer essa operação, que é o por chiller e por torre de resfriamento. Os chillers, né, são empregados para resfriar soluções de salmoura, que são utilizados em um condensador para resfriar o meu fluido. São usados para resfriar os processos industriais, por exemplo, usinas nucleares, né? Então a gente sabe que a usina nuclear ali gera muito calor, então eu preciso fazer uma troca ali para arrefecer esse calor gerado, né? Até para a minha usina não sobrecarregar, né? Minha usina não colapsar, né? Já as torres de arrefecimento fazem o resfriamento da água através da evaporação controlada em seu interior, podendo ficar então distante do restante do sistema, desde que a água resfrie o fluido seja bombeado até ela. Então, quando eu uso uma torre de arrefecimento, ou uma torre de resfriamento que fala, a gente chama o conjunto torre e condensador de condensador evaporativo. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Então, aqui é a chamada torre de resfriamento, né? Então, a água, eu tenho um lugar onde eu jogo a minha água aqui no topo e jogo um vapor, eu jogo o ar aqui a uma determinada temperatura, para justamente trocar calor. Então, minha água troca calor com esse ar em contracorrente e ele vai, então, fazer a troca e esse ar, e esse minha água refrigera e volta para o sistema, né? Então, o outro dispositivo que a gente tem, pessoal, é o de expansão, que a função dele é regular pressão, garantindo que a mesma no condensador seja alta e no evaporador baixa, né? Que é importante, então, para garantir a eficiência do sistema. Então, por isso que a gente determina linha de alta e linha de baixa. Então, onde tem o meu condensador é a linha de alta pressão e a linha onde está o meu evaporador é a linha de baixa pressão, né? Então, o fluido no evaporador com a temperatura e pressão de acordo com o especificado, ele é essencial para conseguir remover, que é justamente aqueles chamados tanto de calor por hora, né, o chamado BTU por hora, que é necessário para remover o calor do meu ambiente, né? Ou quando a gente se fala em determinar a carga térmica, é o tanto que o meu ambiente gera de calor e o tanto que eu preciso retirar de calor daquele ambiente.
né? Então, para eu poder justamente fazer a escolha ideal do meu sistema de climatização. Bom, sobre esse tipo de expansão, eu vou ter então a válvula de expansão por boia. Então, ela controla a vazão de fluido dependendo do nível dentro do meu evaporador. Então, quando o fluido evapora mais, indicando que está trocando muito calor, então o meu nível baixa, permitindo a entrada e vice-versa. Então, ele vai fazer essa regulação de entrada, né, e a saída dessa água, né? Então, vai ser utilizado no sistema de grande porte de refrigeração comercial e industrial. Eu tenho também a válvula de expansão termostática. Então, ela controla a vazão de fluido no evaporador, monitorando a pressão de um bulbo remoto na saída do equipamento. Então, essa variação de pressão, ou ela vai abrir e fechar a entrada do meu evaporador, controlando a vazão de fluido. Bom, para que faço isso? Justamente para o meu fluido não circular muito rápido no evaporador e ele então não ter eficiência de climatizar um ambiente no tempo certo, né? Então, se o meu fluido refrigerante circular muito rápido ali no meu evaporador, o que acontece? Eu não troco calor, eu não consigo retirar o calor num tempo hábil. Então, o meu ambiente vai continuar quente, com a sensação térmica ruim, e eu não vou atingir o meu chamado conforto térmico, né? Que é aquele que orbita entre os 23 e os 25 graus Celsius, né? A gente tem também a válvula de expansão eletrônica, que vai controlar a vazão de fluido no evaporador, monitorando a temperatura, né? Se aquele é por pressão, né, por vazão, controlar a vazão, esse vai controlar a temperatura, né? Bom, e o tubo capilar e o dispositivo tipo pistão, ele vai reduzir a pressão através da diminuição da seção transversal. Então, meu tubo, normalmente, tanto na alta quanto baixa pressão, ele tem um diâmetro próprio, mas nessa região ele faz, então, ele faz uma diminuição da seção transversal, para justamente poder dar uma espécie de gargalo ali, né? Segurar o máximo possível meu fluido refrigerante no evaporador, para ele poder então fazer a troca correta, né? E atingir a eficiência do meu sistema de refrigeração. E o dispositivo do tipo pistão, ele tem funcionamento similar ao tubo capilar, né? E ele é costumeiramente usado em equipamento de climatização split de até 10 kW. Bom, o outro componente que a gente tem, né, é o evaporador, né? Então ele é um dos mais importantes. Ele é responsável por justamente remover o calor, onde eu quero controlar a temperatura. Então é essencial que seja dimensionado coerentemente com os outros componentes, de forma a garantir, então, troca de calor eficiente, vaporizar todo o fluido até a sua saída e, por consequência, eu climatizar o meu ambiente. Bom, sobre os tipos de evaporadores, a gente tem um evaporador de placa, né? Então eu tenho duas chapas de alumínio prensadas com canais internos de circulação do fluido. Geralmente são esses canais aqui, né? Que é utilizado em sistemas de refrigeração. Então, os nossos refrigeradores aí, os aparelhos de refrigeração mais antigos, residencial, você vê esses canais de circulação interna. A gente também tem um evaporador de serpentina aletada, né? Então ele é ventilado, né? Mais usado em sistemas de refrigeração e climatização de grandes áreas. Bom, e sobre os elementos além desses básicos, a gente vai ter os outros elementos de refrigeração, né? Então é necessário adicionar mais elementos para justamente para trazer melhor eficiência e garantir que meu sistema funcione normalmente, né? Sem ficar defeituoso ou com frequência incômoda. Então, o funcionamento dos sistemas não depende diretamente da presença desses equipamentos, porque o que garante o ciclo básico é aqueles quatro elementos: compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Com esses quatro, eu garanto o meu ciclo funcionando. Os demais, se eu colocar eles ou não, não vai alterar em nada. O que eles alteram seria na parte de eficiência e também na capacidade ali de retirar calor do ambiente, né? Melhorar ali justamente alguns parâmetros básicos do meu sistema. Bom, então o primeiro equipamento que a gente tem aí é o chamado acumulador de sucção. Então ele evita o retorno do fluido refrigerante na fase líquida para o compressor. Bom, uma das partes críticas é o meu compressor. O meu compressor ele não aceita, dependendo da sua
do seu tipo de acionamento mecânico, geralmente é os de pistão, né? É um pistão bem pequenininho. Se um dia vocês tiverem oportunidade de desmontar um, ou verem um desmontado, vocês vão ver que é um pistão bem pequeno, muito pequenininho mesmo. E o que que esse tipo de compressor ele não suporta, ele realmente ele não tolera golpe de líquido. Esse líquido, se ele for golpeado ali, gera esse chamado golpe de Ariete, que ele que acontece o quê? Ele estraga, né? Faz um estrago total, né? É mais ou menos ali um efeito de tsunami mesmo, as proporções, né? Um efeito de tsunami, é uma onda com energia muito grande líquida, que se pegar ali, você detona o seu compressor. Então, o que que eu preciso? Então, para garantir que não tenha líquido ali, eu preciso que tenha um acumulador de sucção, né? Então, no momento que succiona ali, ele vai garantir que esse acumulador ali, o líquido fique parado ali, mas que ele não passe para o meu compressor. E esse acumulador ele vai garantir ali, ó, que a partir dele só saia vapor, principalmente superaquecido, que não tenha nenhuma fase de líquido do fluido refrigerante. Justamente garantir que ele vá como vapor, pelo menos a baixa pressão e nunca líquido, né? A gente tem um filtro capilar, né, que é feito para reter partículas que possam chegar ao tubo capilar, que o meu tubo capilar ele é extremamente fino, então ele é muito sujeito a extremamente sujeito a entupimento, então tem que evitar esse entupimento. A gente tem um filtro de óleo, né, que é ajustado para reter partículas sólidas de ácidos e umidade, então ele é aplicado nos sistemas de grande porte. A gente tem um filtro de sucção, que a gente retém partículas sólidas antes da entrada do fluido no compressor. Então ele vai absorver resíduos do fluido antigo após troca do mesmo. Então ele vai absorver umidade, vai reter componentes ácidos resultantes da queima do compressor. O outro tipo que a gente tem dispositivo é o filtro secante, né, que é presente na linha de líquido, né? Então ele vai reter partículas sólidas e umidade, né? Que a gente sabe também que umidade é extremamente prejudicial para a eficiência do meu sistema, né? Então por isso eu preciso usar esse filtro secante. E o outro é o intercambiador de calor. Então ele vai usar em sistemas que carga térmica no evaporador ele vai variar muito, né? Então garantindo a evaporação total do fluido. Então, pessoal, nesses casos que minha carga térmica vai variar, eu preciso garantir essa evaporação total, né? O outro elemento que a gente tem é o pressostato, né? Então ele vai proteger o circuito contra pressões fora do especificado. Atingiu a pressão, né? Atingiu a pressão ali fora fora do especificado, ele desaciona ali, né? Ou ele usa uma forma de alívio de pressão, justamente para manter o meu sistema íntegro, né? E não danificar nenhum dos, vamos dizer, partes vitais, principalmente o compressor, né, que é o mais crítico do meu sistema. A gente tem um pressostato de óleo, né, e esse vai pro compressor, né, justamente para o meu compressor trabalhar dentro da pressão, né, tanto da pressão de compressão quanto de pressão de óleo ali, né. O reservatório de líquido, né, para garantir que a diferença de volume de fluido não cause problemas no sistema. Então, é a velha máxima que quanto mais fluido refrigerante, isso não quer dizer que melhora a eficiência de refrigeração, longe disso. Isso não significa maior eficiência, né? Então precisa ter um reservatório de líquido para justamente, né, não ter um excesso de fluido no circuito, porque o circuito ele é projetado para uma carga X, para uma vazão em massa de fluido X. Se aumentar ali, faz justamente o efeito contrário, diminui a eficiência, eu faço é diminuir a eficiência e sobrecarrego o meu compressor, né? E o outro é a resistência de cárter, que eu vou manter o óleo compressor aquecido na viscosidade correta, né? Justamente para ele trabalhar ali, lubrificando corretamente, né? Não desgastando a parte do pistão, e que também garanta que ele não se aqueça, né? De forma a gerar uma espécie de combustão, que ele venha queimar o meu compressor, né? A gente tem que considerar ali, principalmente os compressores herméticos, e também na viscosidade, que a viscosidade também fora especificado, também eu perco eficiência de lubrificação. Então, eu começo a atritar partes móveis, desgaste prematuro do meu compressor, né? E também evitar também a mistura de óleo com fluido refrigerante.
o separador do óleo, que vai separar o óleo do fluido, né? Então, ele vai fazer retornar para o compressor. Então, não posso deixar que o óleo do compressor ele vá para o sistema, né? Então, ele não vai comprimir, né? Ele perde o poder de compressão, ele vai atritar. Se vai atritar ali, ele vai desgastar de forma prematura. E esse óleo que vai para o meu sistema, junto com o fluido refrigerante, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar totalmente a eficiência do meu sistema de refrigeração, né? Então, tem que se pensar isso. Então, por isso que eu utilizo um separador de óleo. E o outro é o silenciador, né, que vai reduzir ruído na linha de descarga, que geralmente é um pouco mais perceptível dependendo do porte, né? Portes maiores geralmente geram mais ruídos, né? Até tem geladeiras mais antigas ali, aqueles ar-condicionados de janela, ou até os ar-condicionados split, que estão sem a devida manutenção, fazem um ruído muito forte, principalmente na descarga, né? Que é a saída do compressor. Então, utiliza esse silenciador para poder diminuir esse ruído, né? Que de uma certa forma fica incômodo, né? Isso ao longo do dia, né? Ao longo do tempo é muito ruim. Outro elemento que a gente tem é a válvula bypass, né? Então ela vai permitir o fluxo com a variação de pressão e temperatura. E a válvula de fechamento que impede fluxo. Também posso utilizar para manutenção, né? Então, eu quero verificar um determinado trecho do meu circuito, eu tenho essa válvula ali para fechar, onde eu garanto então ali que eu não tenha fluido, e impede também que eu tenha que ficar desmontando grandes trechos, né? E ter que reconstruir grandes trechos de tubulação. Bom, e a válvula de retenção, né, vai permitir que o fluido refrigerante atue apenas em um único sentido, né? A gente tem também a válvula de reversão, onde eu vou acionar o meu ciclo reverso em aparelho de climatização. Isso é quando o meu sistema ele tem o ciclo quente e o ciclo frio, né? Então, ou ele pode trabalhar como climatizador ou como aquecedor. Então, eu utilizo essa válvula de reversão, né? E a válvula de segurança, né, proteger o sistema contra elevação excessiva de pressão. Então, dependendo aí, se tiver uma pressão extremamente grande, ele libera o fluido para a atmosfera. Vai perder fluido? Isso aí por questão até de integridade, manter a integridade dos componentes pode ser necessário, né? Bom, a válvula de serviço, né, onde eu vou bloquear o fluxo com possibilidade de medir a pressão nos tubos, a válvula reguladora de pressão, a solenoide, né? Isso aí quando eu vou utilizar algum tipo de automação mais avançado. E o visor de líquido, né? Eu vou analisar o estado físico do meu fluido. Então, óbvio, eu tenho que saber fazer a leitura da condição do meu fluido, né? Então, ali eu consigo verificar ali se está na vazão correta, né? Se não tem ar ali dentro, se ele está com umidade, ou seja, se tem presença de água ali ou algum outro tipo de particulado, alguma coisa ali que não está, até óleo, né? Dá uma presença de óleo também, dá para verificar se tem ali ou não. Bom, falando então dos componentes, né? Os acessórios, o principal também, um dos principais elementos é o fluido refrigerante, né? Que vai fazer então a troca de calor, né? Do ambiente que eu quero climatizar ali, onde retira o calor e climatiza o meu ambiente. Então, que os fluidos refrigerantes vão ser responsáveis por essa troca térmica. E os mais utilizados são os de dióxido de carbono, né, os compostos de dióxido de carbono, de amônio, dióxido de enxofre, o de cloreto de metila e de hidrocarbonetos, né? Bom, a pesquisa, pessoal, ela vai sempre avançando, ela não para. Hoje a gente tem o chamado fluido R466, né? É, mas assim, a pesquisa ela é contínua, né? São realizadas, então, pesquisas no mundo todo em busca de outros fluidos, que sejam, então, menos inflamáveis, tóxicos, corrosivos, mais inertes quimicamente, inodoros e que agridam menos ao meio ambiente, né? Hoje, os melhores fluidos refrigerantes que a gente tem no mercado são ainda aqueles que, de certa forma, ou ele agride o ambiente, ou ele é tóxico, ou ele é inflamável. Então, a gente tem, por exemplo, o R22, que é
que tem um cloro, que é o hidroclorofluorcarbono, que agride a camada de ozônio. A gente tem um sistema de amônio. Amônio a gente sabe que é altamente tóxico, então o nível de segurança de tudo tem que ser altamente rigoroso para evitar então um vazamento e possível morte. Só que seu nível de eficiência de troca de calor, troca térmica, ele é impressionante, um dos melhores que tem. Por isso que se utiliza ele até hoje. Né? É inviável, por exemplo, do ponto de vista econômico, você trocar um sistema de amônia por um outro aí com uma eficiência até próxima, que até difícil, né? Então, infelizmente, né, os melhores fluidos refrigerantes de melhor eficiência são aqueles que realmente ele tem algum nível de inflamabilidade, toxicidade, ou ele é corrosivo. Então, é justamente o contrário disso aqui, né? Bom, os fluidos refrigerantes, então, eles são classificados em primários e secundários. Então, os primários são aqueles que vão mudar de fase, né? Do ciclo de refrigeração, e os secundários são aqueles que não mudam, ou seja, eles são utilizados como um fluido intermediário. Então, geralmente a água, né? A gente tem a água e o dióxido de carbono também, né? Bom, a regra geral para nomenclatura de fluidos refrigerantes, então a gente tem geralmente essa nomenclatura, então são quatro dígitos, R mais três dígitos. Os dígitos em X, ele é relacionado à composição química dos componentes do gás. Então a gente tem o CFC, que é o clorofluorcarbono, como eu falei, são eles que causam dano à camada de ozônio. A gente tem o HCFC, que tem hidrogênio, clorofluor e carbono. Ele é menos danoso à camada de ozônio do que o próprio CFC, mas ainda assim tem um certo nível de periculosidade. A gente tem o HFC, que é o hidrogênio, flúor e carbono, que é inofensível à camada de ozônio, e o HC, que é hidrogênio e carbono, que é inofensivo à camada de ozônio. E os dígitos formados pelo YYY é a origem dos componentes do gás. Se é 00 é derivados de metano, se é 100 derivados de etano, 200 derivados de propano, se é 300 derivados de butano, se é 400 misturas não azeotrópicas e 500 misturas azeotrópicas. São o que que é não azeotrópico para azeotrópico? São misturas de componentes semelhantes, né? E o não azeotrópico é aqueles que são diferentes entre si, né? Então tem diferentes pontos de fusão, de ebulição, de evaporação, né? Então eles vão trabalhar em diferentes níveis de temperaturas ali, de pressão e temperatura diferente. E os 600 são a partir dos compostos orgânicos. E além disso, a gente tem uma codificação em cor, né? Então a gente tem o R134A, que é utilizado nos automóveis, o R22, que é o CFC, que é extremamente prejudicial aí para a camada de ozônio, e esses demais aqui, né? Bom, vamos ver sobre cada um deles aí, né? Bom, o R12, ele é bastante utilizado, né? Mas ele está sendo substituído por ter o cloro, assim como o próprio R22. O R141, ele é muito utilizado, né? Ele é um gás, é um fluido refrigerante, só que ele é totalmente inerte. Ele é muito bom porque ele remove umidade, ou seja, ele consegue retirar a umidade. Ele também ele é muito bom para fazer limpeza no meu circuito, né? Então, retira umidade, resquício de óleo e até partículas sólidas. O R134A, eu utilizo ele bastante utilizado na refrigeração automotiva, né, residencial e comercial, principalmente na automotiva, e ainda como retrofit. O que que é retrofit? É quando eu pego um sistema com um fluido antigo e faço uma recolocação com um novo fluido. Então ele pode ser utilizado como um bom substituto, assim como o 401A para o R12, né? E o 410, ele é um bom também substituinte para o R500. E ele é utilizado em freezers de alta capacidade e também, né, para o transporte refrigerado, né, seria os caminhões ali de câmara fria, né. O 404A, né, também ele é um bom retrofit para o CFC 502. 410 também para o R22. O 422A para o R22. Ele é utilizado em câmaras de congelados, então para comercial e industrial, assim como o 422D. O 437 também é utilizado em ar automotivo.
e também para refrigeração doméstica, comercial e industrial. E o 502 é um bom substituto para o R22 e para o R125, que também é usado para balcões, né? Aqueles balcões frigoríficos e também para os caminhões frigoríficos, né? Bom, ainda sobre os fluidos refrigerantes, a gente precisa então avaliar, né, os quatro pontos para verificar se o seu uso é seguro e se ele pode ser utilizado e manuseado, que é a toxicidade, o potencial carcinogênico, né, ou seja, um potencial aí de mutabilidade da célula, né, então de capacidade de gerar câncer, o seu potencial mutagênico e a inflamabilidade. Então, vários órgãos, né, pessoal? Então, não só o brasileiro, mas mundial, ele estuda os efeitos do fluido no ser humano. Então, ele vai ter as recomendações a respeito desses níveis máximos de parâmetro, que nem sempre são iguais, né? Então, um exemplo de classificação é a norma americana, a SHRAE, que é 3492, que vai diferenciar os fluidos em números e letras. Então, a letra A vai indicar que ele é não tóxico, o B vai indicar que ele é um fluido tóxico, o dígito 1, ele vai indicar que é um fluido pouco ou não inflamável. Se é 2, ele vai ser inflamabilidade média. E se é 3, ele vai ser inflamabilidade elevada. Então, os fluidos os mais utilizados aí, que é o R134A e o R22, eles vão ser classificados aí conforme essa norma como A1, ou seja, como não tóxico ou e como pouco ou não inflamável, ou seja, com assim, um nível de periculosidade bem menor do que outros inúmeros fluidos refrigerantes presentes no mercado. Bom, esses fluidos, então, eles vão ser usados para garantir esse bom funcionamento, principalmente, né, para o compressor, né? Então, eu preciso escolher o meu fluido de acordo com o meu compressor, ou ao contrário, utilizar o fluido, utilizar o compressor conforme o meu fluido refrigerante. Então, tem que ter essa escolha adequada, senão um não conversa com o outro ou não trabalha direito com, né? Tem que ter o casamento perfeito entre o fluido refrigerante e compressor, né? Bom, os lubrificantes, então, eles devem ser compatíveis, como eu falei, né? Então, eles vão estar em contato com a maior parte do tempo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar, né, das características físico-químicas é a viscosidade. Que é a viscosidade? A resistência ao escoamento apresentado pelo lubrificante, né? Então, a viscosidade é importante para que entre em todos os locais que precisam ser lubrificados. A chamada lubricidade, que é a capacidade do óleo de proteger as superfícies metálicas, né? Justamente do meu óleo criar aquele filme, né? Aquela película de proteção do meu sistema mecânico. E a estabilidade química, né? Que é a habilidade de manter suas propriedades ao longo do tempo de trabalho. Porque tudo que o meu lubrificante do meu compressor não pode, ele reagir ao óleo, né? E o mesmo vale para o fluido refrigerante. Ele não pode reagir ao óleo. Se reagir, vai transformar em um outro elemento químico e vai danificar meu compressor, meu sistema não vai funcionar corretamente, danifica então meu sistema todo. Então, meu sistema todo vai estar comprometido nesse sentido. A gente tem a resistência dielétrica, né? Então, é a resistência que o lubrificante oferece ao fluxo de corrente elétrica, evitando formação de curto, principalmente com os compressores herméticos, eles estão fechados, né? Então, não pode ser, como é que fala, reativo eletricamente, né? Tem que ter uma resistência para não gerar o curto, ou seja, não gerar aquela faísca, não gerar a corrente de curto ali, né? Então, por isso que tem que ter essa resistência dielétrica. O meu fluido vale para o meu fluido também. O meu ponto de fluidez, né, que é a temperatura abaixo do qual o óleo significativamente o fluxo, né, impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante, ou seja, ele, ele vira praticamente um obstáculo físico. Então ele tem que ser bem abaixo da menor temperatura que é alcançada pelo sistema no evaporador, né? Então o meu ponto de fluidez do óleo, ele tem que ser balizado pela menor temperatura que é alcançada no meu sistema de evaporação, justamente para evitar que ele solidifique, né? Já que o meu óleo vai estar uma temperatura, meu fluido vai estar uma temperatura menor, ele vai reagir com o óleo. Esse meu óleo ele não pode estar sujeito ali a solidificar, né? Então eu tenho que evitar que isso aconteça.
E a miscibilidade, que é a propriedade que define o intervalo de temperaturas, em que vai ter a separação de mistura do óleo com o fluido. Bom, então o recomendado é consultar manuais, sabe, do fabricante do fluido ou entre em contato por telefone para saber a compatibilidade então dos óleos com o fluido, né? Porque isso aí é essencial, né? E isso vai variar também de fabricante para fabricante. E também, né, isso é uma regra de ouro também, não misturar fluidos dentro do sistema de refrigeração ou no cilindro de armazenamento. Também isso tem que ser evitado a todo custo, né? Não quer dizer, ah, vou misturar dois fluidos refrigerantes, vou ter o melhor dos dois mundos. Não, não, isso, vamos dizer, é um mito, não corresponde à realidade, né? Isso acaba com o seu sistema ali, você pode estar sujeito a uma sobrepressão, você pode estar danificando o seu sistema, comprometendo ele, a eficiência cai drasticamente, você pode estar gerando um colapso ali. Então, jamais fazer isso. E também no fluido do cilindro de armazenamento também, destinar apenas ao fluido que está sendo ali confinado naquele recipiente. Bom, outra recomendação é que quando a parte elétrica do compressor queimar, não realizar a troca do elemento, né? Então, eu realizo uma limpeza interna para eliminar os resquícios de óleo contaminado, né? E para verificar, então, para não prejudicar o funcionamento do novo componente. Ok, pessoal? Então aqui eu encerro a primeira aula. Aí na próxima aula a gente continua falando desses fundamentos da refrigeração, ok? Estou à disposição. Desejar a todos aí uma boa tarde e fiquem com Deus e até a próxima.